O Memórias está de volta e hoje a gente conversa com Andiara Klopstock-Preußer, que foi durante muitos anos assessor técnico legislativo, procurador, o homem que sopra todos os ritos aqui das sessões no ouvido dos presidentes, e é muito curioso saber o que acontece no meio de uma sessão. A gente no primeiro bloco simulou que eu era a presidente da casa, o senhor estava me ajudando, agora vamos fazer de conta que é uma CPI, uma investigação. A primeira delas, o senhor estava presente? Me conta, como é que foi? Eu ainda não era nem assessor, mas eu era taquígrafo. E curioso, né? E curioso. Curioso. Sempre desejoso de saber como as coisas funcionavam. Aliás, quando eu vim para São Paulo e vim trabalhar na Assembleia, eu já recebi um conselho do meu pai. Fique atento ao plenário da Assembleia, porque você vai aprender muito. Olha só. Então, eu aprendi realmente bastante. O senhor aprendeu muito. Então, a respeito de investigação parlamentar, de comissão parlamentar de inquérito, essas coisas todas, historicamente é bom lembrar que a primeira investigação de que eu tenho notícia, e para mim é seguramente a primeira investigação que foi feita na Assembleia Legislativa depois da sua reabertura em 1947, essa investigação foi promovida por uma deputada da primeira legislatura já, que se chamava inicialmente Conceição da Costa Neves Santa Maria. O Santa Maria era um nome de que ela, por ter casado com um médico Santa Maria, que era da Santa Casa, um médico importante naquela época, então ela associou esse nome do casamento. Depois ela se separou. Eles se separaram e ela voltou a se chamar Maria Conceição da Costa Neves, né, que é o nome de família. Essa mulher, Conceição da Costa Neves, ela era, primeiro, uma mulher linda, uma pele primorosa, linda. Bom, ela havia sido artista de teatro. Ela contracenou muito com um grande artista aqui, que se chamava Procópio Ferreira, que era o pai da Bibi Ferreira. Olha só. Então, essa mulher, ela trazia para cá todo aquele charme da mulher que sabe enfrentar Era um mulherão. A plateia. Era uma grande mulher, linda. E eu estou falando que é linda, não é apenas por falar, por elogiá-la, não. É porque ela veio aqui, ela instaurou a primeira investigação. Sabe a respeito do quê? A respeito dos leprosários, como se chamava antigamente. E isso era uma ousadia? Ousadia, porque era a primeira vez. Porque ela era mulher também. Segundo, ela não era do governo, ela era contra o governo naquela época, que era o governo. Era oposição. Era do Adhemar de Barros, que era o governador, e ela era do PTB. Ela fazia oposição. Ela então fez. Mas por que ela fazia isso? Porque desde o começo, desde quando eu me lembro das coisas, ela era a protetora daqueles. Hoje se fala anseníase, né? Uhum. Dos ancenianos. Mas naquele tempo se falava dos leprosos. Como está na Bíblia, os leprosos. Que é uma doença que desfigura a pessoa humana. A pessoa fica desfigurada, perde pedaços. Né? Então, ela fez uma investigação a respeito dos leprosários, de como viviam os leprosos naquela oportunidade. Ela foi aos leprosários todos daquela época. Fez as visitas, investigou mesmo. Eu conheço bem, porque 2 taquígrafos que acompanharam essa deputada, eles me contavam das coisas. Os deputados ficavam temerosos de entrar nos locais onde se encontravam os leprosos, ficavam na porta. Ela entrava com aquela pele linda, com aquele corpo bonito, com aqueles trejeitos dela que eram lindos. Ela entrava. E ela falava, e era recepcionada bem.
Então, ela fez... Eu tenho em casa, porque um dos livros que eu escrevi, que eu tive a oportunidade de escrever, quando eu fui fazer a pós-graduação, foi também sobre CPI. Então, eu li. Não se chamava ainda Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor escreveu um livro sobre CPI? Mas naquela época não se chamava ainda Comissão Parlamentar de Inquérito. Era uma comissão que ia proceder a investigação ia crescendo. Ia fazer, não tinha nem nome específico. E ela foi. Então, foi por causa dela que investigou e que apontou as mazelas todas que havia, foi por causa dela que os leprosários passaram a ter um tratamento diversificado, melhorado, e melhorou a vida de todos que se encontravam lá. Então, essa mulher... E o senhor nunca esqueceu dessa história e da beleza dessa mulher? Porque o senhor já falou tanto que eu estou ficando com ciúme já. Ela era linda, linda. Porque ela era linda. Ela podia para preservar a beleza, se esconder, mas não. Ela enfrentava toda aquela desgraça. O que muitos homens talvez não enfrentam. Eles ficaram de fora, nem entraram. De fora. Então, veja como isso tem importância, né? Com certeza. E celebra a mulher. Acho que celebra a mulher, né? Então, essa mulher merece ser lembrada, é isso. Então, antes de tratar propriamente da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu queria lembrar essa figura, que foi uma figura esplêndida. Né? Mas como essa investigação, que o senhor, inesquecível, que o senhor contou, o senhor acompanhou várias outras aqui. E no caso das investigações, das CPIs, o rito é diferente? Sim, tudo é diferente? Sim, existe uma série de regras jurídicas, né, que devem ser observadas. Né? Nesse caso, em que se vai investigar um fato determinado, que a Constituição exige que venha a ser esse fato determinado, é um fato que esteja perturbando a normalidade constitucional do país ou do Estado. Né? Então, como esse fato está perturbando a normalidade, cumpre que ele seja investigado. Ele é de interesse público. Se for de interesse público, cabe, então, constituir uma CPI. E a comissão começa a investigar. Mas, no instante em que uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes, né, completamente diferenciados dos demais poderes do parlamento, porque são poderes idênticos aos dos juízes, né? A Constituição fala isso, que são poderes idênticos ao das autoridades judiciárias. Né? Então, acontece o seguinte, é que haverá, sem sombra de dúvida, um choque entre esse poder do Estado de investigar os fatos que estão perturbando a normalidade constitucional e o direito das pessoas que estão sendo investigadas. De se defenderem. Não é o propósito nosso discutir qual a minha opinião, a questão jurídica, a minha opinião a respeito de... Eu até acabei de fazer um trabalho que eu vou, não sei se publico ou se vou... De alguma forma eu vou publicar, é a respeito exatamente do que deve ser feito para que uma comissão parlamentar de inquérito não entre em choque com a esperança, com a angústia até da sociedade, que espera que a CPI cumpra um papel e quase sempre não tem cumprido. Espera muito. E quase sempre não tem cumprido. Quase sempre a CPI acaba por... Acaba no relatório? Decepcionar. O relatório tem uma comissão agora que, não vamos particularizar, mas uma comissão que o primeiro relatório final que foi feito para pôr fim às investigações, o primeiro relatório final tinha mais de 1000 páginas. No entanto, não conseguiu aprovação. Não conseguiu aprovação. Foi reduzida a 1 página e pouco. E aí, sem nenhum indiciamento de ninguém. Quer dizer, uma conclusão sem nenhum efeito. E esse relatório foi aprovado. Ora, isso é uma decepção. Por que o senhor acha que tem acontecido isso? Eu teria que entrar num caminho, mas eu vou só anunciar o caminho. Tem muita gente que pensa
que quando a sociedade, a Assembleia, do tempo lá da França, de 1789, quando essa Assembleia, que representava a sociedade, que tinha tantos intelectuais, médicos, advogados, muita gente, quando essa Assembleia Nacional derrotou o monarca absoluto, o rei absoluto, achou que estava liquidado o assunto. O povo já conseguiu emancipar-se. Lê do engano. Lê do engano. Essa luta pelo poder, essa luta que é desenvolvida hoje pelo Executivo, que é o descendente direto do rei absoluto, é o descendente direto do rei absoluto. O Executivo continua desenvolvendo uma luta enorme para conquistar e para colocar o poder da Assembleia, que representa a sociedade, no plano inferior ao dele. Quando Isso aí deveriam estar deveria estar no mesmo pelo menos plano. igual. Igual. Então, esse é o trabalho que eu fiz agora e apontei uma série de coisas que devem ser feitas. Não é a oportunidade para a gente Não, mas me discutir interessa a opinião do senhor sobre mas de isso. qualquer- Existe um desequilíbrio, então, o senhor está dizendo. Existe um desequilíbrio. Então, ninguém pode pensar, não, a Assembleia ou o Congresso Nacional, quando entra numa investigação, entra com todo o poder. Não entra. Por quê? Primeiro, porque o Executivo já conquistou a maioria, seja nas urnas, seja na cooptação. Há tantas formas. A ação penal 470, que veio depois da CPI dos Correios, no plano federal, que desvendou todo o mensalão, mostra. Como isso, veja só, não é? Quer dizer que resultados, assim, só deixando mais claro, então, para quem está assistindo a gente, resultados que às vezes nos decepcionam como cidadãos de uma CPI, podem, de repente, ser resultados do desequilíbrio entre os poderes que a gente vive, entre o legislativo e o executivo. Porque essa luta pela soberania interna, assim, ela não terminou hoje, não. O executivo continua a desenvolver a mesma luta de sempre, porque ele quer que o poder dele seja hegemônico, evidentemente. O senhor acompanhava isso ao lado do presidente e esse embate, muitais vezes, o senhor via claramente? Não, mais ou menos, porque a CPI não é um papel do plenário. O meu papel era no plenário, que é sim, mas no plenário também acontece o embate. Sim. Mas essas investigações são desenvolvidas por um órgão específico que é chamado Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Agora, só trazer... Mas a gente sempre tive ligações com isso aí, sabia como se desenvolviam os trabalhos de investigação. Saindo um pouquinho da CPI, é que eu acabei voltando para o plenário, porque fiquei empolgado aqui em saber como é que o senhor assistia, né, de cima esse embate, né, entre o governo e a oposição. Como é que se dava isso? Que às vezes pega fogo, né? Pega fogo, mas acontece o seguinte, é pior ainda, sabe, do meu lado. É pior Ficar ali, né? Do meu lado, pelo seguinte, porque as famosas questões de ordem, que são as arguições que o plenário, que os deputados que estão no plenário fazem ao presidente. Mas eles não se dirigem propriamente ao presidente, eles se dirigem, né, ao político que é lá. Mas eles ficam olhando para o assessor, aquele que está do lado. Meu Talvez Deus! até na esperança de intimidar. Fuzilavam o senhor. Mas ali. eu sempre fazia a afeição daquele que joga pôquer. Né? Deixa eu ver como é que é essa afeição. O senhor ficava bem sério. Assim. Ficava sério, olhava para o deputado. Como se não fosse comigo. Enfrentava assim, o olhar dele, tudo bem. Deixa ele falar. Eu sou invulnerável. Deixa ele falar que eu vou ficar com cara de sério, mas eu estou escutando tudo. Aí depois que ele falava, eu aconselhava o presidente. Presidente, eu acho que o senhor deve responder assim, né? E aí... Era mais ou menos como o senhor responderia? Não, porque eu tinha que me colocar no lugar do presidente, porque o assessor não tem voz. Ele tem que passar o que ele conhece tecnicamente para o presidente. E o presidente é que tem a voz, que é a voz do presidente da Assembleia Legislativa. Né? Se ele não aceita o que eu falo, nada aceito. É por isso que eu comecei falando. Em primeiro lugar, o assessor tem que conquistar a confiança daquele a quem assessora. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente, alguma vez
saiu alguma coisa da ordem, assim, e precisou fazer às pressas, ou se pesquisar na hora, sim, como agir? Sim. Porque a gente sabe que tem caso que muita gente acompanha a sessão, né, ali na presença física mesmo, às vezes sai mesmo do esperado. Às vezes há deputados que levantam questões jurídicas que não estão no regimento interno, né? Que elas estão no texto constitucional ou em qualquer outro texto legal. E você, evidentemente, não... Como ele estudou a matéria, muitas vezes a questão de ordem é levantada por escrito. Sim. Quer dizer, houve uma elaboração prévia, uma elaboração de cunho intelectual, né? Científico. Então, o que eu fazia nessas oportunidades? Se a solução daquela questão fosse necessária para a continuidade dos trabalhos, eu pedia ao presidente que suspendesse a sessão por um certo tempo, a fim de que eu fosse lá na minha sala, pesquisasse os livros, jurisprudência e tudo mais, e viesse com a decisão para ele e submetia a decisão a ele, né? Ou, se a coisa não tinha essa urgência, né, eu pedia a ele que dissesse que a resposta seria dada oportunamente, né? E dentro de algum tempo a gente dava. Achava ali uma solução. Vamos chamar então mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai para o último. Eu sei que o senhor tem várias histórias engraçadas para contar para a gente. É isso que a gente vai ver no próximo bloco do Memórias. Não sai daí, até já.